Então, bom dia a todos, graça e paz. Eu quero ler o texto da mensagem, que está em Atos 4, 32 a 35. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Então, hoje o tema da leitura está no capítulo 34 do livro Beneficência Social, que é nossa responsabilidade individual. Quem está conosco pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, o missionário Jordão Santos, da AMAP. Seja bem-vindo, Jordão. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse programa tão importante. E eu gostaria aqui de agradecer a Deus também pelo privilégio de poder estar participando desse momento onde a gente pode compartilhar e ouvir e aprender a palavra de Deus. Muito bem, o capítulo que nós vamos analisar tem por título Nossa Responsabilidade Individual. Interessante que o texto que foi lido, Atos capítulo 4, do versículo 32 até o versículo 35, esse texto ele aborda uma questão muito delicada, porque no tempo dos apóstolos, haviam pessoas ali que tinham condições financeiras mais elevadas do que outros. E essas pessoas, elas ajudavam aqueles cristãos novos que não tinham condições. E, como diz o texto, muitas dessas pessoas que tinham condições vendiam as suas propriedades, se desfaziam dessas propriedades e depositavam esses recursos diante dos apóstolos e também para ajudar essas pessoas necessitadas. Interessante que esse procedimento, essa é uma atitude que era baseada no amor fraternal. Então a gente vê que é uma prática bastante distante hoje em nossos dias da gente ver pessoas que se desfazem das suas propriedades para ajudar outras pessoas que estão necessitadas. Então, o capítulo do livro Beneficência Social vai tratar justamente dessa questão, da nossa responsabilidade individual que nós temos como cristãos de ajudar o próximo. Uma tarefa individual cometida aos seguidores de Cristo. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. Ou seja, nós temos uma responsabilidade da qual cada um de nós tem que fazer alguma coisa para ajudar uma pessoa necessitada. E essa não pode ser uma obra por procuração, ou seja, não é que eu venha colocar em meu lugar uma outra pessoa para realizar aquele trabalho, terceiros, mas eu tenho essa responsabilidade. Às vezes a gente pode ajudar uma pessoa dando um copo de água. Interessante que a nossa igreja, ela preza muito por esse trabalho social. E aqui na minha região, nós fazemos um trabalho de ajudar as pessoas, moradores de rua. A gente sempre fazia o sopão e distribuía para essas pessoas. E a gente via a participação dos irmãos, das irmãs, nesses projetos sociais. Então, esse é um trabalho que exige a participação de todos. É uma obra individual, ajudar os necessitados. E hoje, em nosso mundo,
a gente vê que a desigualdade social é muito. Cada vez mais as pessoas estão vivendo em uma condição precária, não têm o que comer, não têm o que vestir. A gente percebe isso. Então Deus, ele deixou os recursos nas mãos de alguns para que essas pessoas pudessem ajudar o seu próximo. Mas a gente sabe que o egoísmo, ele fala mais alto. E nessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade materialista, ela não se importa com o que a pessoa está passando. Ou seja, muitas das vezes a necessidade do outro não me incomoda. E isso é passado por alto. Então, por isso que o texto aqui, ele chama a nossa atenção justamente para isso, que cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Aí o parágrafo do texto continua dizendo: o serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Às vezes a pessoa tem a ideia de que somente as organizações filantrópicas são competentes para ajudar as pessoas carentes. É verdade, tem muitas organizações que recebem ajuda financeira, até do governo federal, e de outras pessoas também têm condição. Mas não é apenas essas organizações de caridade que devem realizar essa obra social. A Igreja de Deus aqui na Terra também tem essa missão. Além de pregar o Evangelho, tem a parte social. Porque se você não cuidar da parte social, como é que você vai pregar o Evangelho? Às vezes a pessoa precisa de um remédio, às vezes a pessoa precisa de uma consulta, às vezes a pessoa precisa de uma palavra de conforto. Então, essas atitudes, elas ajudam na pregação do Evangelho. E é o Evangelho em realidade, na prática. Então, essa é uma responsabilidade que exige esforço, sacrifício pessoal, e é uma exigência evangélica. Necessidades são supridas quando repartimos. Pode até parecer um pouco contraditório, mas não é. Há um sentido nisso. Quando você doa, quando você ajuda, você está também sendo ajudado. Isso dali que você está fazendo volta para você. E aqui diz o seguinte: Cristo, por intermédio do profeta, mandou que repartas o teu pão com o faminto e fartes a alma aflita. Vendo-o nu, o cubras e recolhas em casa os pobres desenterrados. Ordenou-nos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quantas vezes, porém, nosso coração sucumbe e falha-nos a fé ao vermos quão grande é a necessidade, quão limitados os meios em nossas mãos. Como André, ao olhar aos 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, exclamamos: que é isto para tanto? Hesitamos frequentemente, não dispostos a dar tudo o que temos, temendo gastar e ser gastos por outros. Mas Jesus nos manda: dai-lhe vós de comer. Sua ordem é uma promessa, e seu apoio está o mesmo poder que alimentou a multidão ao pé do mar. Ou seja, às vezes a gente olha a situação de uma pessoa e às vezes a gente fica com as mãos atadas. Já aconteceu isso. Recentemente eu tive uma experiência de poder ajudar uma pessoa mais de perto. E essa pessoa, ela estava enfrentando alguns problemas de saúde, familiar, e ela precisava de recursos financeiros para fazer alguns exames médicos. E eu disse: olha, eu não tenho como arcar com todo o custo, né, desses exames, mas eu posso ajudar com uma parte, e também eu posso falar com os irmãos da igreja, para que eles venham contribuir e assim você consiga fazer esses exames médicos. E aí a gente foi, levou o caso para a igreja,
Apresentamos a situação, os irmãos tiveram empatia e prontamente ajudaram. E ali, então, pude acompanhar essa pessoa até a clínica, até o hospital também, porque é uma pessoa que precisa de um cuidado, de uma atenção. E essa pessoa, ela estava estudando com a gente aqui e estava interessada na nossa mensagem. Então, a igreja, ela tem esse dever de acolher as pessoas, de agregar, de ajudar. E depois desse trabalho social, essa pessoa, ela se decidiu a aceitar a nossa mensagem. E hoje ela é batizada na nossa igreja. Então, esse é um trabalho que não requer muito de nós, mas tem que ter um sacrifício. A pessoa tem que ser solidário com o outro, tem que se importar com a pessoa. E a pessoa mesmo, ela sente isso quando a gente se importa com elas. A pessoa percebe, não, realmente, o que você faz por mim, não tenho como lhe pagar, é uma coisa que nem o meu pai, nem a minha mãe faz. Então há esse reconhecimento, porque a gente faz com amor, com dedicação. Então ajudar as pessoas não é algo difícil, não é algo impossível. Você pode ajudar com o pouco que você tem. E não é preciso ajudar apenas com dinheiro. A gente pensa que, para ajudar alguém tem que ter dinheiro. Não, você pode ajudar doando alimentos, você pode ajudar aquela pessoa levando ela no hospital, ajudar ela em alguma tarefa que ela não pode fazer. Então, existem várias maneiras de você ajudar as pessoas. E, às vezes, a gente acha que o investimento que a gente faz não tem retorno. Eu estou doando um dinheiro aqui, estou investindo nisso daqui, mas isso não vai ter resultado. Só que a pessoa não entende que ele está investindo em pessoas. Investir em pessoas traz resultado, porque quanto é que vale uma alma? Não tem nenhum preço aqui que a gente pode mensurar. Uma alma custou o sacrifício de Jesus. Então a gente tem que trabalhar por uma alma. Porque se aquela pessoa conseguir ver a situação que ela se encontra, se ela se voltar para Deus, se arrepender, aceitar Cristo, a gente já está com a nossa missão cumprida. Então, essa é uma responsabilidade individual e também coletiva da igreja. Então, é um chamado que é dirigido a nós por pessoas, mas também de forma coletiva. A igreja tem que ter essa responsabilidade. Diz mais aqui, no ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma faminta massa de povo, está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou-os aos discípulos, eles o entregaram à multidão, e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passá-los a outros. Então, Cristo ele ensinou seus discípulos a ajudar as pessoas. Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, durante seu ministério, ele passou a maior parte atendendo às necessidades das pessoas, curando os enfermos, expulsando o demônio, alimentando a multidão. Então, ele fazia um trabalho de ombro a ombro. Ele saía nas ruas, nas cidades, nos valados, e passava o dia todo ocupado, atendendo às necessidades das pessoas, sentindo de perto o sofrimento que a humanidade está mergulhada por causa do pecado, que causa o sofrimento, a miséria, a desgraça. Então, Cristo, ele padeceu, ele sentiu todo esse processo. E cabe a nós também, como seus seguidores, participar das aflições do nosso próximo. Assim como Jesus ele fez. Os discípulos foram um meio de comunicação entre Cristo e o povo. Isso deve ser uma grande animação para os discípulos dele hoje em dia. Então deve haver essa conexão, essa ponte. Assim como os discípulos eles foram o meio de comunicação entre o povo e Cristo, nós hoje também devemos ser. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadoras de Jesus.
Isso deve ser uma grande animação para nós também. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar à medida que recebem. Não podem, de si mesmos, suprir coisa alguma às necessidades da alma. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo e só o podemos receber à medida que o comunicarmos aos outros. A proporção que continuamos a dar, continuamos a receber, e quanto mais damos, tanto mais havemos de receber. Olha só. Então, quanto mais você faz, quanto mais você se doa, mais você vai ter uma recompensa. E não é somente uma recompensa material aqui. Você vai ter a recompensa da vida eterna. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. Ou seja, você não vai ficar na ociosidade, você está todo o tempo ativo, você está todo o tempo fazendo alguma coisa, você está fazendo alguma diligência, está trabalhando. Você não pode ficar parado, nós não podemos ficar acomodados, mas nós temos que sair do nosso comodismo e partir para a ação. Porque a obra da edificação do reino de Cristo irá avante, se bem que, segundo todas as aparências, caminhe devagar e as impossibilidades pareçam testificar contra o seu progresso. Então, a obra de Deus, ela vai prosseguir. Às vezes a gente possa chegar a pensar, certas vezes, que a obra ela está estagnada, ela não tem avançado, mas ela tem avançado sim. De pouquinho a pouquinho a obra de Deus ela tem avançado. E nós vemos isso, nós vemos que cada vez mais nós estamos avançando nas ações sociais. Recentemente teve o trabalho lá no Amazonas, da barca missionária, e foi um trabalho magnífico. Todo o investimento que foi feito na construção daquele barco, toda a equipe de profissionais que tem se dedicado a fazer esse trabalho, que tiveram ali acompanhando aquelas pessoas que não têm acesso a tratamento médicos, não têm acesso a uma educação de qualidade, que moram ali naquela região, são as populações ribeirinhas. Então, esse é um trabalho que a nossa igreja ela tem avançado cada vez, ela tem se desempenhado, tem melhorado, tem feito grandes avanços. Então, a obra ela está progredindo. E graças a Deus por isso, possamos avançar mais e mais. A obra é de Deus, e Ele fornecerá meios e enviará auxiliares, sinceros e fervorosos discípulos, cujas mãos também estarão cheias de alimento para as famintas multidões. Ou seja, Deus ele capacitou pessoas com recursos para ajudar outros. Tem pessoas em nosso meio que têm mais condição do que outros. E essas pessoas elas têm que entender que o dinheiro que Deus colocou nas suas mãos não é para ser gasto com apenas o comer, o vestir e com outras coisas materiais da vida, mas é um dinheiro que tem que ser usado na salvação de outras pessoas, na pregação do Evangelho. Porque Deus não se esquece dos que trabalham com amor para levar a palavra da vida a almas prestes a perecer, as quais, por sua vez, buscam alimento para outras almas famintas. Não colocar o peso sobre as organizações. Não. Há em nossa obra para Deus risco de confiar demasiado no que pode fazer o homem, com seus talentos e capacidade. Perdemos assim de vista o obreiro mestre. Muito frequentemente o obreiro de Cristo deixa de compreender sua responsabilidade pessoal. Acha-se em perigo de eximir-se a seus encargos, fazendo-os recair sobre organizações, em lugar de apoiar-se naquele que é a fonte de toda a força. Grande erro é confiar em sabedoria humana ou em números na obra de Deus. O trabalho bem-sucedido para Cristo não depende tanto de números ou de talentos, como da pureza de desígnio, da genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. Devem-se assumir responsabilidades pessoais,
empreender os deveres pessoais e evitar esforços pessoais em favor dos que não conhecem a Cristo. Em lugar de transferir vossa responsabilidade para alguém que julgais mais bem dotado que vós, trabalhais segundo vossas aptidões. Então aqui nós vemos que a igreja ela é comparada a um corpo, a uma organização. A igreja é uma organização. Então, assim como o corpo tem a sua função, cada membro tem a sua função para desempenhar, na igreja de Deus é a mesma coisa. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não tenho talento, não tenho aptidão, fulano é que tem, eu não tenho. Você tem um talento. Você, por mais que não tenha uma habilidade extraordinária, mas alguma coisa Deus te deu. Algum dom você tem. E a Bíblia diz isso. Descubra o dom que há em ti. Às vezes a pessoa pode convidar alguém para ir para a igreja. Às vezes a pessoa pode ajudar uma pessoa de outras maneiras também, como já foi mencionado aqui. Então, assim, essa é uma obra que não se limita apenas à pregação do Evangelho, do púlpito, mas é uma obra multifuncional. Tem várias formas que a pessoa pode ser encaixada para fazer o trabalho de beneficência social. Diz mais aqui, Deus proverá os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo em todo o suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização. Recompensará sincera e simples confiança nele. E isso a gente vê na prática. Aqui, na minha região, tem uma igreja que está sendo construída e, assim, quando eu assumi aqui esse campo, onde tem essa igreja que está sendo levantada, havia uma necessidade muito grande da gente erguer as paredes dessa igreja e deixar ela no ponto de cobrir. E a gente não tinha recursos financeiros. Nossos irmãos aqui, nessa localidade, não têm condições. Então a gente iniciou uma campanha e começamos a pedir para que Deus enviasse recursos para que a obra pudesse continuar, pudéssemos avançar. E graças a Deus, pessoas se sensibilizaram com a causa e enviaram seus donativos. E a gente pôde continuar o trabalho aqui. E ainda precisamos de mais alguns recursos. Então Deus, Ele provê aquilo que a sua igreja necessita. Então Ele levanta outras pessoas que têm o talento do dinheiro, para ajudar lugares que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa colaboração. E tem muitos lugares que precisam da nossa doação. Reforma de igreja, construção de novas igrejas, abertura de novos campos. E assim a gente vai fazendo a nossa parte. Se cada um ajudasse, irmãos, a gente estaria ainda mais longe do que a gente está hoje. Se cada pessoa fizesse uma doação, vamos colocar aqui de R$10, uma campanha de uma construção, já seria uma grande ajuda, porque várias pessoas contribuindo, rapidamente alcançaríamos o objetivo de terminar, de construir uma igreja. Então, esse é um trabalho que pode ser feito hoje de maneira muito rápida, com a tecnologia que nós temos. É uma ferramenta muito útil hoje. Você pode enviar um Pix, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, rapidamente aquela pessoa do outro lado do mundo, até do outro lado do estado, do outro lado de uma cidade, recebe aquela informação, recebe aquela doação. Eu nem preciso você ir lá no local, basta você ver a foto, ver o vídeo, e aí você pode fazer a sua contribuição. Então, como diz aqui, Deus, Ele proverá os meios para a realização da sua obra. É preciso correr algum risco para salvar almas. É verdade. Olha, trabalhar na salvação de almas não é uma tarefa fácil. Porque nós estamos trabalhando com pessoas e pessoas têm
seus sentimentos, tem seu pensamento. Cada pessoa tem a sua personalidade individual. Nós não estamos trabalhando com pessoas que são robôs, né? Pessoas mecânicas. Não, são pessoas que têm sentimentos. Então, existe um desafio muito grande. Um desafio muito grande, evangelizar, ajudar. E tem que ter esse sacrifício e também tem que ter o risco. O risco na salvação das almas. Qual é esse risco? Vamos ver aqui. Há um grande temor de aventurar-se e correr riscos nesta grande obra. O receio de que as espécies de meios não tragam dividendos. Ou seja, tem pessoas que pensam assim, eu estou investindo na causa de Deus, mas isso não vai me trazer nenhum resultado financeiro positivo. Ou seja, não vou ter lucro. Os dividendos são lucros. O investidor ele faz um investimento em uma empresa ali, ele é um acionista, mas ele faz isso com a intenção de receber o seu dinheiro de volta, multiplicado, né? Aquele dinheiro que ele investiu, ele vai receber numa proporção maior. Então, às vezes, a pessoa pode pensar também que na igreja, na obra de Deus, o investimento que ele faz é em vão, mas não é. Investir em pessoas traz resultado, porque quanto mais pessoas você puder ajudar, quanto mais dinheiro você investir na pregação do Evangelho, mais vai ter pessoas para trabalhar na igreja. Ou seja, a igreja vai receber novos interessados, novos membros, e assim vai criar um ambiente mais animado e melhor para que a igreja possa desenvolver os seus trabalhos, porque vai ter recursos humanos na igreja. E aí você vai poder fazer um planejamento de trabalho e incluir essas pessoas nas atividades da igreja. Então, não é um investimento em vão, não é perdido. O que importa se os meios são usados e não vemos que almas estejam sendo salvas por eles? É uma pergunta. O que importa é que uma parte de nossos meios seja um capital morto, seja um dinheiro que não tem resultado, um capital morto. Melhor é trabalhar e manter-se trabalhando do que nada fazer. Não sabeis qual prosperará primeiro, se esta, se aquela. Pois é. Então, assim, às vezes a gente quer o resultado imediato. Nossa sociedade é muito imediatista. Isso é devido ao capitalismo hoje. Quem mora nas grandes cidades sabe disso. Vivemos uma correria desenfreada. Para lá e para cá, resolver as coisas. E o tempo passa muito rápido. E aí a gente, quando vai ver, já está no final do ano, né? Começa o ano, depois já está no final do ano. Então, assim, o que nós fazemos pode ter um resultado imediato também, claro, mas a médio e a longo prazo. É como a Bíblia diz, olha, semeia o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias o acharás. É parte com 1 até com 7. Então é assim, a gente tem que semear a palavra de Deus, tem que fazer o bem. E o resultado vai vir, o resultado vai aparecer. Os homens investem em direitos de patentes e sofrem pesadas perdas. E isto é considerado como natural. Então aqui a irmã White ela fala, né, de pessoas que fazem investimentos em grandes empresas, em pequenas empresas, em negócios seculares, e às vezes não dá nenhum retorno. Tem perda. E acha aquilo ali normal. Mas quando é para a obra de Deus, aí acha que é uma perda, acha que é uma coisa que não tem nenhum valor, ou seja, coloca as coisas de Deus no mesmo patamar das coisas seculares. E tem pessoas hoje que a gente também pode observar que são viciadas em apostas de jogos. Pessoas do mundo aí a gente vê, elas investem tudo que tem. Eu conheci uma pessoa assim. Ela era muito viciada em jogos e aí vendia as coisas de casa, o dinheiro que ganhava do serviço era para fazer apostas, e aí contraiu dívidas. Aí estava com uma preocupação de como é que ia pagar essas dívidas dos jogos. Então, assim, são pessoas que se afligem, se colocam numa situação complicada. É um dinheiro que não tem volta. Aí a pessoa começa
a investir, depois ele tem um resultado ali, aí ele começa a aplicar mais dinheiro, aí não tem nenhum resultado mais, aí ele começa a ficar desesperado, aí contrai as dívidas. E isso acaba gerando até depressão, porque a pessoa que está com dívida, ela não tem paz espiritual, ela sempre vai estar perturbada, porque ela está devendo. E a Bíblia diz que não é bom dever, é bom a gente honrar os nossos compromissos. E diz mais aqui: parece-lhes seu dinheiro um capital morto que não rende nada, quando investido na obra de salvar almas. Os próprios meios que são agora tão parcamente investidos na causa de Deus, então egoisticamente retidos dentro, em breve serão lançados com todos os ídolos às toupeiras e aos mocegos. Ou seja, é igual no tempo dos apóstolos. As profecias relacionadas à destruição da cidade de Jerusalém levaram aqueles primeiros cristãos abastados a se desfazer das suas propriedades, dos seus bens. Porque eles entenderam na mensagem de Cristo que terrenos, casas, seriam tomados, não teriam mais nenhuma utilidade. E hoje também nós sabemos disso. As profecias apontam que quando o povo de Deus for perseguido, essas grandes propriedades, casas, elas não terão valor nenhum. Muitos de nosso povo estarão retidos, outros estarão nas montanhas, se refugiando. E aí, o que valeu? Eu ter acumulado tantos bens, ter tantas propriedades e não ter ajudado as pessoas. Logo o dinheiro diminuirá de valor, subitamente, quando a realidade das cenas eternas se abrir ao senso dos homens. Então, devemos usar o talento que nós temos hoje, agora. Porque depois, quando as coisas começarem a ficarem mais complicadas, as crises aumentarem cada vez mais, porque nós estamos caminhando para o final da história deste mundo de pecado, aí vai ser tarde demais. Eu poderia ter ajudado antes, fulano, beltrano, mas agora passou o tempo de fazer esse trabalho. Então, não sejamos egoístas, né? Temos que ter essa empatia, temos que ter esse desejo ardente de ajudar as pessoas e também de fazer com que a obra de Deus ela possa ser concluída. Temos esse preparo individual e coletivo, como eu mencionei. Então a igreja está se preparando para a eternidade. É para a eternidade. A igreja de Deus ela se preocupa em ensinar o caminho da salvação para as pessoas. Ela não tem uma preocupação de mostrar como ficar mais rico, como obter a casa própria. Isso daí a pessoa consegue com esforço, com trabalho, com dedicação. Diz mais aqui: Deus terá homens que se arriscarão algo e tudo para salvar as almas. Os que não se moverem enquanto não virem cada passo do caminho absolutamente claro diante de si, não serão de qualquer proveito nesse tempo para o progresso da verdade de Deus. Deve haver obreiros agora que avancem no escuro tanto quanto na luz e que persistam bravamente sob desencorajamentos e desapontamentos, esperanças e ainda trabalhem com fé, em lágrimas e paciente esperança, semeando junto a todas as águas, confiando em que o Senhor dará o crescimento. Deus convida a homens de têmpera, ou seja, de firmeza, de esperança, de fé e perseverança, para que trabalhem como convém. Aí fala aqui: cada dólar é necessário, o fim de todas as coisas está perto, e Deus convida os homens a que venham para o serviço ativo e cumpram o seu dever, porque Ele o deseja e o mundo precisa o seu auxílio. Sob a guia do Espírito Santo, os homens tornar-se-ão judiciosos na aplicação de recursos
e despendê-los-ão de acordo com a magnitude e importância da obra a ser feita. O Senhor do céu convida os homens a lançarem fora os seus ídolos, a se separarem de cada desejo extravagante, a não condescenderem com nada que seja simplesmente para ostentação e exibicionismo, a estudarem meios de economia na aquisição de roupas e mobiliário. Não gasteis $1 do dinheiro de Deus na aquisição de artigos desnecessários, ou seja, gastar com coisas que não têm valor, porque tem um sentimento de consumismo. Tem pessoas que querem comprar só para ter aquele objeto, mas não tem nenhuma necessidade. Vosso dinheiro significa a salvação de almas. Não seja ele, pois, gasto em joias, ouro ou pedras preciosas. Podeis dar milhares de dólares à causa, e não obstante esse dólar extra, essa libra extra, são requeridos ainda. Então, cada libra, cada dinheiro é necessário para o tesouro da casa de Deus. Meus queridos amigos, que amais a Deus e o desejais servir com interesse de coração, apelo-vos a que interrogueis a vós mesmos, quando estáis gastando dinheiro na aquisição de bens, estou glorificando a Deus ou estou simplesmente satisfazendo a um desejo humano? Então, essa é uma pergunta que tem que ser levada toda vez que nós formos gastar o dinheiro que nós temos. Estou glorificando a Deus com os meus bens? Ou eu estou apenas satisfazendo um desejo humano, um capricho humano, um desejo egoísta meu? Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que possamos compreender a nossa responsabilidade individual nesses últimos dias da história deste mundo, na qual nós estamos vivendo. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.